Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas. Chegamos hoje aqui à sexta-feira, vamos hoje concluir a lição desta semana, cujo o tema fala sobre Cristo ter sido perseguido por ter curado, um homem enfermo que padecia há 38 anos e sendo acusado de transgredir o sábado, mas sobretudo porque os judeus, mentindo, disseram que ele queria se fazer igual a Deus, que ele queria ser um Deus. Pois bem, hoje na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento para dar continuidade ao estudo da lição aqui do capítulo 11 de João. Diz assim, a pergunta: se faltava fé que vem pela palavra, o que foi que Cristo recomendou a eles? Se eles não tinham fé em Cristo, se eles não tinham fé em Jesus Cristo, nas palavras que Cristo estava dizendo, o que é que estava faltando neles? Estava faltando o quê? Um milagre? Jesus Cristo fazer um milagre? Como eles disseram que queriam um sinal para acreditar? O que é que estava faltando de fato ali? E Cristo agora vai realmente dizer qual é o problema deles e qual é o problema de toda e qualquer pessoa que não tem fé. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Olha, Cristo começa chamando eles à razão. Quando Cristo diz, olha, vocês julgam, vocês sabem que na palavra, nas Escrituras Sagradas, vocês encontrarão a vida eterna, o poder está lá. Mas vocês julgam isso, que lá tem toda a palavra da vida eterna. Né? Pois bem, aí Cristo diz, então examine as Escrituras. Se vocês examinassem as Escrituras, se não lessem superficialmente, mas examinassem as Escrituras, vocês saberiam, que eu sou o Filho de Deus e vocês creriam em mim. Sabe por quê? Porque essas Escrituras dão um testemunho de mim, ela está falando de mim. Se vocês não conseguem me enxergar como enviado de Deus, significa dizer que vocês não estão examinando. Vocês não estão lendo como tem que ler, examinar como tem que examinar. Esta é a mensagem que Cristo diz para eles, na cara deles. Agora imagine só como é que essas pessoas, esses líderes religiosos, que eram muito vangloriosos, se achavam donos da verdade, donos da religião, os verdadeiros escolhidos de Deus, os oráculos de Deus na terra, os homens infalíveis, um povo privilegiado que Deus havia dado poder ilimitado, escolhido, como fazendo acepção de pessoas, era um povo especial, eles se julgavam assim, não é? Mas o fato verdadeiro é que ao eles ouvirem isso aí, eles pensavam assim, quem é esse ignorante que vem lá da região da Galileia, onde não tem faculdade, aonde as pessoas não têm o conhecimento e a estrutura de ensino que tem aqui na capital, em Jerusalém, o grande centro da adoração. Quem é esse filho de dois pobretões, José e Maria? De José, porque eles nunca citavam mulher, antigamente era só homem. Filho de José. Quem é este que nunca estudou, não foi ensinado por nenhum dos grandes mestres conhecidos nas nossas escolas de profeta, nas nossas escolas do Sinédrio? Quem é esse que não tem nenhum diploma, nenhum diploma dos nossos grandes mestres, que está querendo ensinar as Escrituras para a gente? Já imaginou Cristo falar estas palavras aqui? Ao ouvido daquele povo, era um verdadeiro insulto àquele homem
que não era fariseu, que não era doutor da lei, que não era um grande mestre, que não tinha nenhum reconhecimento da parte dos grandes doutores do Sinédrio. Era um homem simples, comum, pobre, né? Que não tinha um passado, né? Para eles não tinha um passado de reputação social. Era muito difícil para eles, porque era um povo, os religiosos que viviam de aparência social. Tudo isso que eu estou falando aqui agora, você que está ouvindo deve estar pensando assim: olha, parece que esta fala não tem nada a ver com antigamente, parece que está falando para os dias de hoje, porque a igreja de hoje é exatamente assim. Ela é oca espiritualmente, ela só vive de status quo, né? Os pastores que estão se perpetuando no poder aí, é ele, os filhos, as famílias, sempre os mesmos. E as pessoas se gabam quando chegam em casa e dizem assim: a minha família tem um pastor tal, na minha família tem um pastor tal. Vivem dessa reputação mundana, que não tem nada a ver com Cristo. E agora Cristo vem para dizer tudo para eles: olha, vocês são teólogos, vocês dão títulos uns para os outros, dizendo que ele é um grande teólogo, que ele é um grande isso, um grande aquilo, mas a verdade é que vocês não conseguem nem examinar, não entendem nem as escrituras. O básico da escritura vocês não entendem, porque vocês não estão me reconhecendo. A Bíblia inteira fala de mim, e vocês, como os guardiões da palavra, não conseguem me reconhecer nas escrituras. São realmente cegos e guias de cegos. E para concluir, meus amados, a lição dessa semana, vamos para a pergunta 12, a última pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento: qual a origem do problema dos fariseus, ou seja, dos grandes teólogos de Jerusalém, que não discerniam que Jesus era o Messias, o prometido, o enviado de Deus, conforme inúmeras profecias do Antigo Testamento? Em João capítulo 5, versículo 47, Cristo diz assim: mas se não credes nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Que coisa, né? Impressionante isso aqui. E por que Cristo está falando dessa forma? Para com eles que não acreditavam que Cristo era o Messias, e não acreditando nisso, eles estavam negando de fato a palavra escrita, a palavra que já tinha sido dada, né? Aí Cristo diz bem claro, olha, até porque, olha, todas as falas de Cristo eram praticamente versos do livro dos Salmos. Cristo usou muitos salmos. As falas que Cristo diz estão todas no Antigo Testamento. Cada sermão que ele fez, cada pregação que ele fez, estão repletos de palavras. Toda vez que ele enfrentou os judeus, quando ele começava a ensinar, a gente vai encontrar em abundância as falas de Cristo no Antigo Testamento. Ele usa palavras de Samuel, de Davi, de Moisés, palavra dos Salmos, como eu disse aqui, em abundância. Cristo usou demais isso. E sempre usava a palavra justamente porque estava falando para aqueles que diziam ler e conhecer as palavras, não é? E então Cristo falava para eles, mas infelizmente eles não entendiam. E agora Cristo diz, ora, se vocês não... Cristo não diz não crer na palavra, ele fala nos escritos, ou seja, vocês têm inúmeros rolos de livros escritos. Vocês não creem naqueles escritos que vocês leem, porque se vocês acreditassem neles, vocês iriam ver que eu estou lá, que a Bíblia fala, que a palavra fala de mim, que a Bíblia fala de mim de diversas formas, numa linguagem tipológica, né? E Cristo deixa bem claro essas tipologias, né? Ele disse, né? Ele vai dizer, por exemplo, no próximo capítulo, que a gente vai estudar aí nas próximas semanas, ele vai dizer bem claro, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, vocês não conseguiram ler lá o que Moisés escreveu sobre o maná que caiu do céu, não? Aquilo apontava para mim. Vocês não conseguem me enxergar ali, não? E tal. Então, o tempo todo, Jesus Cristo estava mostrando para os fariseus e provando para eles que eles só tinham o título de grandes teólogos, né? Viviam sobre uma falsa fama
de que eram o povo da Bíblia, o conhecedor da palavra de Deus, não conhecia nada. Não conseguia enxergar um palmo diante do nariz quando lia a palavra de Deus. Era um povo que só vivia de status. Só vivia de falso status, né? Porque era um status mentiroso. Dizia que conhecia e não conseguia enxergar. A palavra de Deus era tão simples, Cristo colocava com tanta simplicidade, mas eles complicavam com tanta filosofia. Né? O texto dizia uma coisa e eles interpretavam outra, sempre acrescentando aquilo que Deus não mandou. O tempo todo acrescentando. Cristo disse assim, olha, eles atam fardos pesados demais na lei, na palavra, nos escritos, que o povo não pode carregar. E nem eles mesmos querem mover com um dedinho só. Mover pelo menos um dedinho. Um desses mandamentos que eles mesmos inventavam, né? Para tornar a vida cristã mais difícil. Eles não queriam cumprir as leis que eles inventavam, mas cobravam do povo, fazendo o povo entender que a religião e Deus era duro demais, era pesado, né? E esse era o desserviço que eles prestavam na obra, na causa de Deus. É por isso que Cristo aqui, de forma muito direta, diz assim, vocês não creem nos escritos. Isso era uma afronta muito dura para eles, né? É por isso que o ódio deles só aumentava, mas Cristo estava dizendo verdades ali, Cristo não estava mentindo. Vocês não creem, vocês não têm fé, vocês não são o povo que diz que vocês são hipócritas, né? Cristo vai dizer lá em Mateus 23, né? 7 vezes hipócrita, chama eles 7 vezes de hipócritas, e Cristo é muito duro ali com eles, né? Mas porque antes disso, foram muitos encontros de Jesus com aquele povo. E o tempo todo eles estavam dizendo, eu estou falando do que está escrito, vão para a Escritura. As Escrituras, eu não falo nada que não esteja nas Escrituras. Se vocês não estão entendendo as Escrituras, leiam e vocês vão me ver lá. Eu sou enviado de Deus. O tempo todo, e eles não queriam reconhecer Jesus pelas Escrituras, porque não eram espirituais e realmente não queriam compreender a Bíblia. Amados, nós hoje, como cristãos, né, talvez até como religiosos, né, que somos, tal, a gente precisa ser muito humilde para buscar nas Escrituras uma compreensão direta dela, pedir a Jesus, o grande mestre, né, o verdadeiro mestre, que nos ensine, que coloque em nós o seu Santo Espírito para fazer enxergar aquilo que grandes homens, grandes teólogos, homens famosos, né, doutores da lei, grandes escribas, grandes sacerdotes, não conseguiram enxergar. Hoje, olhando aí para esses doutores, né, que tem aos montes, né, na internet são milhares de famosos, grandes homens, né, grande em fama humana, né, porque diante de Deus, né, a gente não pode nem classificar o tamanho desses homens, são verdadeiros pigmeus, né, espiritualmente falando, porque só tem título, mas a palavra que é simples, eles não conseguem enxergar um palmo dentro do nariz. Vamos orar com muita humildade para que o Senhor possa nos revelar e cumpra a profecia que Cristo disse lá na oração de João capítulo 11, versículo 26, eu acho que é o 26, quando ele ora e diz, ó, graças te dou, ó Pai, porque tu escondeste estas palavras daqueles que se acham sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Para Deus não importa de onde o homem veio, o que ele é, o que ele tem. O importante é que ele seja pequenino na humildade, que seja humilde de coração e o Senhor vai revelar a sua palavra. Que Deus nos abençoe e coloque essa esperança em nossos corações.